Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais um momento de reflexão acerca da Palavra de Deus e eu quero falar para vocês nessa oportunidade num versículo apenas que foi a introdução da conversa de Jesus com Nicodemos. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa palavra de Jesus é muito importante porque define um aspecto fundamental na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus, na nossa vida cotidiana, as nossas relações com todas as pessoas e todas as situações que nós lidamos no dia a dia. É fato que todos os dias nós enfrentamos situações que muitas delas nos provocam sofrimento, desapontamentos, frustrações, decepções, muitas coisas meio que sinônimas, mas que impactam de forma diferente a nossa vida. Quero fazer com vocês 5 destaques com relação a essa palavra de Jesus, que é necessário nascer de novo. Se não nascermos de novo, nós não entenderemos, nós não veremos o reino de Deus. Ou seja, quando nós não entendemos os princípios do reino de Deus, nós sofremos por tudo aquilo que nós passamos nessa vida. Temos apenas alguns momentos de alegria, mas o sofrimento é o que nos acompanha todo o tempo. E a pergunta o tema que eu quero colocar para essa reflexão por que sofrer? Essa é a pergunta que eu quero trazer uma resposta para você nessa oportunidade, nessa reflexão. Bem, o que precisam os que já experimentaram o novo nascimento para manter a saúde espiritual, para não viver em sofrimento, para que o sofrimento não seja uma regra, seja apenas um ponto de exceção na nossa vida? Começa numa palavra que nós encontramos no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11 e o versículo 13. Diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, nós precisamos, como nova criatura em Cristo Jesus, nós precisamos viver a fé que salva. Viver aquela fé que nos leva a uma visão da eternidade. Porque se nós não vivermos a fé dessa maneira, o que acontece? Nós ficamos com um foco muito forte em coisas transitórias, passageiras, que são as coisas deste mundo. E é fato, são pessoas que morrem, são negócios que se acabam, são situações que nos pareciam tão concretas, de repente aquilo desmorona, vira uma coisa praticamente abstrata. Ou seja, viver a fé que salva, olhar para a eternidade. O texto diz aqui que, na verdade, nós temos que pensar que nós nascemos de Deus para uma nova dimensão de vida, vida espiritual, vida para e na eternidade. Outra coisa que eu quero pensar com você está em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Ele diz o que nessa palavra de Paulo à igreja de Roma, ali no capítulo 8
os versos 1 e 2, eu quero dizer para você o seguinte: uma coisa que prejudica muitas pessoas, que é o que? Aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, ele precisa tomar posse do perdão dos pecados. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele está todo o tempo tentando nos acusar de coisas do passado, de coisas do presente, e às vezes ele acaba sendo bem sucedido. Por quê? Porque falta a segurança da pessoa que é nova criatura de que há perdão em Cristo Jesus, que foi essa a razão pela qual ele foi colocado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o perdão. Mas o diabo fica nos acusando. E o que diz lá na carta de Paulo aos Romanos, nos versículos 1 e 2 do capítulo 8? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O pecado não pode pesar mais sobre o meu ombro. Eu tenho que tomar posse do perdão do pecado em Cristo Jesus. Outra coisa que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, dentro desse tema, por que sofrer? Nós que somos nova criatura em Cristo Jesus, precisamos viver a fé que salva, precisamos tomar posse do perdão e precisamos também assumir a condição de filho de Deus. Filho de Deus. Eu não sou um bastardo, eu não sou um ninguém, eu sou filho de Deus. Essa é uma realidade que aquele que é nova criatura em Cristo Jesus não pode deixar escapar. Tem que pensar que a sua condição hoje é de filho de Deus. Você foi adotado por Ele em Cristo Jesus. É algo extraordinário. E muita gente não se dá conta disso. E parece que quando vem uma tempestade de problemas, os desafios aparecem, ele se sente alguém desamparado, como se não tivesse pai nem mãe. Você é filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, nova criatura. E o que é que diz lá na primeira carta de João, no capítulo 3, nos versos 9 e 10? Olha que coisa linda que a gente encontra aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Olha que coisa interessante para eu pensar. Eu sou filho de Deus. O pecado não pode fazer parte da minha vida. Eu tenho que tomar posse do perdão do pecado. E eu tenho que saber que eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Outra questão que eu quero pensar com você é que o servo de Deus, a nova criatura em Cristo Jesus, ele precisa ser um indivíduo produtivo. Ele não pode ser um inútil. Ele não pode ser um indivíduo que não produz frutos espirituais. Lá em Efésios 2, versículo 10, ele diz o que? Interessante essa palavra de Paulo escrevendo aos Efésios. Ele diz o seguinte: porque somos nação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que nós as pratiquemos. Então, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu fui criado por Ele agora, criado por Ele, para viver para Ele, para produzir boas obras que Ele já preparou, que Ele já organizou
para que nós pratiquemos no nosso dia a dia. E por último, eu quero ler para você Romanos capítulo 6, no versículo 23, é um texto clássico das cartas de Paulo, em que ele fala dessa condição da questão da vida eterna, da certeza disso. Olha o que diz aqui, né, Paulo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, por que sofrer? Por que viver angustiado com os desafios dessa vida, com os obstáculos que surgem à nossa frente? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Temos que viver a fé que salva. Temos que tomar posse do perdão do pecado. Temos que assumir a condição de filho de Deus. Temos que ser pessoas produtivas. Coisa boa eu terminar o dia e pensar: poxa, olha o que eu pude fazer hoje. Que alegria no coração, que prazer de Deus em olhar para você e ver que você é um servo que exerce o plano dele, que executa o plano dele e que tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Certeza, tem dúvida. A dúvida não procede de Deus. Repetindo aqui o texto, o final aqui: e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado, ele gera um resultado: morte. Mas Deus gratuitamente nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Precisa ter certeza disso. Eu não posso viver sofrendo achando que eu sou um pobre coitado, que eu não sou. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, nova criatura. Eu morri para o mundo. Concluindo, para deixar bem marcado para você, como nova criatura, eu e você temos que viver a fé que salva. Temos que tomar posse do perdão. Assumir a condição de filho de Deus. Eu não sou um bastardo. Eu sou um filho do Deus vivo. Ser produtivo em amor. Praticar as boas obras que Ele já deixou preparado para que nós andássemos nelas. Ter certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Que seja assim a sua vida. É assim que eu tenho que viver. E assim nós seremos testemunhas da graça de Deus. E nós vamos, com esse testemunho, levar outros e muitos outros a que também adorem o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê a cada dia certeza da vida eterna. Eu quero orar com você agora para encerrar esse momento. Pai querido, nós te agradecemos por essa tão grande salvação que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, a cada dia viver intensamente essa fé que salva. Que estejamos, Pai, tomando posse do perdão, sermos produtivos e não ter nenhuma dúvida, Pai, da fé no Senhor, de que somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Pai, cada pessoa que me ouve nessa hora e que ela não viva, Pai, com nenhuma dúvida no coração, que ela não precisa estar sofrendo, mas que como nova criatura ela vai viver todo o tempo a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.